Temos aqui um trígono de fogo no céu, por isso que eu tô assim, toda trabalhada no fogo, no laranja, porque o céu da semana está muito intenso pela astrologia. Olá, meu nome é Raquel das Flores, eu sou terapeuta holística, terapeuta energética, eu trabalho com astrologia e com tarô há mais de 10 anos e no vídeo de hoje eu vou fazer para você a previsão, a assessoria do céu da semana pela astrologia. Bom, aqui a gente já começa com uma lua nova no signo de Sagitário, então parabéns para os sagitas, assim como eu, melhor signo, disparado. Uma sagita aqui de corte, entendeu? De força braba. E aqui então, sem mais brincadeiras, a lua nova, em Sagitário traz a plantação de algo novo na sua vida dentro dos valores de Sagita, dentro dos valores de Sagitário. Então aqui é um começo de um ciclo lunar que leva em geral 28 ou 29 dias, né, aonde a gente tem aqui uma plantação. Então a lua nova é quando a gente vai jogar aquela semente ali na terra e ver brotar essa semente, essas ideias ao longo dos dias, né, ao longo desse ciclo lunar. A lua em Sagitário é uma lua, a lua nova em Sagitário é uma lua muito positiva, porém a gente tem aqui uns aspectos um pouco densos, porque a gente tem a lua fazendo uma oposição, tá? Uma oposição a Júpiter em Gêmeos. E Gêmeos é a contraposição astrológica no sentido de luz e sombra com Sagitário. Então aqui a gente tem um grande desejo, né, de colocar um projeto no mundo, de fazer, de executar algo, de tornar aquilo ali cada vez mais, botar a nossa energia, literalmente o laranja aqui, botar isso no mundo, botar esse projeto, porém, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a empolgação do sagitariano, do exagero. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o exagero do sagitariano, porque aqui esse céu está falando de algo que começa muito grandioso, mas que é um pouco sem medição, um pouco desmedido, né? Um pouco exagerado, literalmente. Então aqui é importante que a gente fique muito atenta e seja muito pragmática com as nossas ideias, né? Para que aquilo não fique apenas num campo de uma ilusão, apenas num campo de um devaneio, né? A gente tem aqui também algo muito positivo, que é um trígono de fogo. E o que é o trígono de fogo? Né? A gente vai ter um trígono de fogo com o Sol, a Lua em Sagitário, né? Marte em Leão e o nó do norte em Áries. Aqui então a gente tem com muita intensidade o fogo, trazendo a vontade, a garra, a gana, a ambição saudável, que não é ganância. A diferença da ganância para a ambição é que a ambição ela é saudável, ao passo que a ganância ela não é. Então a ambição é você querer melhorar, é você querer expandir seus horizontes, é você querer ir além, né? Assim como o sagitariano, ele vibra nessa energia, né? O sagitariano ele é tudo menos escasso. Já começa pela regência de Júpiter, né? Que fala da expansão, que fala da prosperidade. Então aqui é esse fogo que arde, né? Aqui é essa vontade de ir além. Porém, como a gente tem aqui também um aspecto que corta um pouco as asinhas aqui dessa lua nova em Sagitário, desse trígono de fogo, a gente tem aqui uma quadratura do Saturno, que é o Chaturno dos astros, em Peixes. E o que isso quer dizer? Que essa coragem, essa força de enfrentamento, de ação, ela encontra uma certa barreira, né? Ela encontra uma certa dificuldade no demorar dos tempos, porque a natureza ela não dá saltos. A gente precisa ter a paciência de acompanhar o processo. Só que isso às vezes é um pouco ameaçador para as nossas ideias, porque principalmente quando a gente tem uma lua nova em Sagitário, a gente quer ver o retorno muito rápido, a gente quer ver tudo acontecer de maneira muito rápida, muito decisiva.
E nem sempre isso é possível. Na maioria, na grande maioria das vezes, isso, aliás, não é possível, né? E isso pode deixar a gente um pouquinho frustrado aqui nesse momento se a gente não perceber e não acompanhar esse processo como ele está sendo feito, como ele deve ser feito. Então aqui, essa semente que a gente joga na terra, pode ser que ela demore um pouquinho mais, que ele exija um pouquinho mais de paciência da gente para fazer essa planta crescer e dar frutos, né? Então aqui Saturno, que é o senhor do tempo, traz essa limitação e traz essa necessidade da gente entender que a gente precisa também ter a compreensão da passagem do tempo, né? Então aqui a gente tem atitudes de expansão, atitudes de coragem, até mesmo tomando a frente para resolver, para fazer acontecer, porém a gente tem que ter aqui nesse momento, por conta dessa quadratura, né, de Saturno em Peixes, um cuidado com o exagero e um cuidado com a idealização de algo que tá no plano das ideias. Essa realidade, ela não se sustenta, ela não vinga na prática, tá? Então cuidado com isso aqui nesse momento, tá? Então cautela, ter regras, ter acordos é muito importante nesse momento. A gente sentar e conversar o que tá bom para cada um, o que tá bom para você, o que tá bom para mim e chegar então finalmente a um acordo, tá? Então coisas novas nos valores de Sagitário surgem aqui nessa semana. Então a fé, as viagens, né, as movimentações de desenvolvimento, elas são muito positivas nesse momento, tá? Só que a gente também não pode esquecer que a gente está com Mercúrio retrógrado em Sagitário. E Mercúrio retrógrado, ele traz uma movimentação um pouquinho mais lenta, porque Mercúrio ele saiu do seu posto principal e ele está numa nova função aqui que tem a ver com os valores então de Sagitário. Então aqui é fazer com calma, é fazer de forma comedida, né? Que é tudo que o sagitariano tem uma grande dificuldade aqui, né? Então, é fazer com calma, é fazer bem feito, é fazer com atenção aos detalhes, é fazer com uma visão realista, né? Menos otimista e mais justa. Justa no sentido da realização que exige etapas para fazer acontecer. Não é que a gente não vai plantar e não vai ver acontecer, não é isso, mas a gente tem que fazer uma plantação consciente. Inclusive, Mercúrio retrógrado traz uma possibilidade de reanálise de valores da fé, de valores filosóficos, de valores que falam ali, que conversam com a nossa tomada de consciência de si. Então é uma segunda oportunidade de para fazer diferente agora aqui nessa semana, tá? Então, faz a sua plantação, joga as suas sementes na terra essa semana, mas sabendo que essa plantinha pode dar um pouquinho mais de trabalho para essa plantinha crescer, tá? Porque justamente essa plantinha tá ali com uma quadratura de Saturno em Peixes que tolhe um pouco os sonhos, né? E que nos traz para a realidade nua e crua.